Bogotá, a capital da Colômbia, é uma cidade marcada por sua história, suas montanhas enevoadas e um passado cheio de lendas. Mas, entre as ruas antigas, casarões coloniais e histórias sussurradas nas madrugadas, um mito persiste: o mito dos vampiros. Hoje, vamos adentrar os relatos mais sombrios, as histórias mais bizarras e os encontros mais aterrorizantes que supostamente aconteceram aqui nesta cidade que guarda segredos que o tempo não conseguiu enterrar. Prepare-se, viu? Pois neste vídeo, as sombras de Bogotá revelarão criaturas que desafiam a lógica e a própria morte. Esses casos que aconteceram, se a inteligência artificial já estiver dominando a Terra. Desde os tempos mais antigos, a história de seres sugadores de sangue existe em praticamente todas as culturas. Mas não são apenas monstros fictícios criados para assustar crianças. Textos históricos e relatos populares falam de criaturas semelhantes que assombraram vilas inteiras. Na origem europeia, a lenda de Vlad, o empalador no século XV na Romênia, que inspirou Drácula. Registros de Strigoi, na Europa Ocidental, mortos que retornavam do túmulo para sugar o sangue dos vivos. Versões em outras culturas. Na Ásia, o Penanggalam, da Malásia, um espírito feminino que voa com a cabeça separada do corpo. Nas Américas, lendas indígenas falam de seres noturnos que drenavam energia ou sangue dos humanos. E as características comuns eram parecidas, como aparência pálida, olhar hipnótico, movimentos sobrenaturais, capacidade de seduzir e manipular, fascínio pelo sangue considerado a essência vital. Alguns relatos falam de transformação em morcegos ou névoa para escapar da luz do sol, mas o que a maioria das pessoas não imagina é que, segundo alguns, os vampiros não são apenas histórias antigas. Há relatos recentes e eles apontam para lugares inesperados, como a moderna Bogotá. Bogotá, um refúgio de vampiros? Cidade antiga, com casarões coloniais do século XVII e século XVIII, ruas estreitas, neblina constante à noite e clima frio. História marcada por violência, mistérios e desaparecimentos inexplicáveis ao longo do tempo. A crença popular diz que algumas casas antigas nunca foram vendidas porque algo habita nelas. Segundo lendas urbanas, algumas famílias de origem europeia que migraram para Bogotá durante o período colonial trouxeram consigo mais do que riquezas. Trouxeram segredos obscuros, e alguns acreditam que esses nobres jamais morreram, apenas mudaram de identidade ao longo dos séculos. O primeiro relato é o conde da casa inglesa. Disse uma das testemunhas, abre aspas, eu trabalhava como cuidadora de imóveis antigos. Uma noite, fui chamada para verificar uma casa enorme, de estilo inglês, abandonada havia décadas. Quando entrei, senti um frio diferente, como se a casa respirasse. As janelas estavam lacradas, mas um vento estranho passava pelos corredores, fecha aspas. Ela descreve móveis antigos intactos, quadros de pessoas extremamente pálidas com olhos penetrantes. Ao subir a escada, ela sente um sussurro próximo ao ouvido com as seguintes palavras, abre aspas, você veio tarde demais, fecha aspas. Na sala principal, uma cadeira de veludo vermelho parecia ter sido usada recentemente. Antes de sair, ela vê a silhueta de um homem alto, vestindo capa longa, parado no topo da escada. Olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Então ela disse, abre aspas, corri para fora sem olhar para trás, e quando o segurança da rua perguntou o que houve, ele apenas disse, você viu o conde, não foi? Ele nunca deixou essa casa. Fecha aspas. O segundo relato foi uma festa na casa colonial. A segunda testemunha disse o seguinte, abre aspas, em 1998 um amigo me convidou para uma festa numa casa antiga, na Candelária.
Era tudo muito estranho. Todos os convidados eram muito pálidos, extremamente elegantes e parecia que não respiravam. A música era antiga, como algo do século XIX. Fecha aspas. E ele também notou que não havia nenhum tipo de objeto com reflexo dentro dessa festa. Nada de espelhos. Eles serviam um vinho muito escuro, com sabor metálico. À meia-noite, o anfitrião anuncia um brinde à eternidade. Um dos convidados corta o dedo e deixa uma gota de sangue no cálice coletivo. Ao tentar sair, o rapaz sente que a porta estava trancada por dentro. Foi então que uma mulher muito bela, com olhos hipnóticos, o segura pelo braço e sussurra, abre aspas, "Você tem um sangue muito raro. Seria um desperdício deixá-lo ir." Fecha aspas. Foi então que ele pensou e conseguiu escapar pulando por uma janela lateral. Acabou se ferindo, porém, saiu daquele lugar. Dias depois, a casa simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O terceiro relato, durante um programa de rádio sobre mistérios em Bogotá, um ouvinte liga afirmando ser um vampiro. Isso mesmo, um ouvinte ligou para a rádio dizendo que era um vampiro. Ele fala com voz calma, educada, mas perturbadora, descrevendo com detalhes a sensação de beber sangue humano. Segundo ele diz que vive em Bogotá há mais de 200 anos, mudando de identidade a cada geração. Ele ainda afirma que há uma comunidade vampírica que se encontra em lugares secretos da cidade e que jamais serão descobertos porque sabem se esconder como ninguém. A ligação termina com a frase, abre aspas, "Estamos mais próximos do que você imagina, talvez ao seu lado agora." Fecha aspas. Explicação psicológica, pessoas com delírios ou fetiches relacionados a sangue. Também doenças reais como porfíria, uma condição rara que causa sensibilidade à luz, retração gengival, dentes mais expostos no caso, e palidez extrema. Por outro lado, o ocultismo, sociedades secretas que fazem rituais de sangue para prolongar a vida. E uma teoria paranormal, seres que escapam às leis naturais, sobrevivendo de sangue humano por séculos. Mesmo com a ciência tentando explicar, muitos dos detalhes dos relatos da região permanecem sem resposta. Coincidências demais, histórias muito semelhantes para serem apenas imaginação. Mas e aí? Vampiros em Bogotá, lenda ou realidade? Alguns juram que os encontraram, que sentiram sua presença. Outros preferem não falar sobre o assunto, por medo de chamar a atenção indesejada. A única certeza é que, quando a noite cai e a neblina cobre as ruas antigas, não estamos tão seguros assim. Talvez, apenas talvez, alguém esteja observando, esperando o momento certo para saciar a sua sede eterna. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com algum amigo seu que ainda não conhece esses relatos e eu sou B. Charles e fico por aqui. Até o próximo vídeo.